Olá, eu me chamo Rubinilson, sou setorista da TV Corinthians Oficial. Vamos calcular pós o jogo? Lucas, boa noite. Luiz Fabiani, da Rádio Bandeirantes. Foram 11 dias de treinamentos pelos lados do Corinthians, então certamente a parte física não influenciou tanto na atuação essa noite. Assim, a gente começa a pensar se a questão para o Curitiba vencer foi mais de ordem tática ou técnica. Na sua visão, o que influenciou mais nessa atuação abaixo do Corinthians nessa noite? Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. Inicialmente, a gente começou bem a partida. E durante 10, 15 minutos ali, nós tivemos condições de... Criamos algumas jogadas, não finalizamos. E tivemos a bola na entrada da área do adversário, a bola rodava de um lado para o outro, faltou um cruzamento, uma bola atravessada, uma finalização. E a partir desses 15 minutos, a gente se perdeu no jogo, acaba tomando gol numa bola parada e, obviamente, o adversário ele acaba se fechando e gerando muita dificuldade para que a gente conseguisse entrar. A gente não acelerou a circulação como deveria ter acelerado, não fizemos os movimentos de infiltração. Vocês acompanharam os treinamentos da semana, vocês viram alguns trabalhos ali que a gente fez, que era justamente isso, acelerar a circulação, os movimentos, infiltração. E a gente acabou não fazendo isso. Quando você não tem movimento, você faz com que o adversário, que está totalmente compactado e fechado, ele se mantenha nessa condição e não gera espaço para que você consiga criar as melhores jogadas, as melhores opções. No segundo tempo, a gente buscou abrir 2 pontas com Vitinho e Dieguinho para que a gente gerasse algum desequilíbrio, alargasse um pouco mais a linha do adversário. E a verdade é que hoje foi um dia que nada deu certo em todos os setores, técnica, tática. E é importante agora que a gente olhe um pouco para nós, entender tudo o que aconteceu, analisar a partida, a maneira como foi, ver o que a gente pode melhorar, evoluir, porque realmente foi uma semana que nos passou uma impressão de que seria um jogo totalmente diferente do que foi hoje. E são jogos que a gente precisa encarar de uma outra maneira. Um jogo em casa, contra um adversário que a gente sabia das qualidades, sabia que eles se fechariam e teriam a transição como principal ponto e a bola parada. Isso foi passado durante a semana e a gente não conseguiu neutralizar as melhores jogadas deles. Lucas aqui, Rafael Esgrilles, Energia 97, e é claro que no momento de derrota, você olha para os jogadores que têm potencial, você olha para um Memphis Depay, você olha para um Rodrigo Garro, mas só que esses 2 jogadores não têm apresentado um futebol que se espera deles. O porquê acontece a baixa técnica desses 2 jogadores, se você me permite uma segunda pergunta, Yuri Alberto, para o clássico contra a equipe do Santos. Já vai ter minutagem, já dá para contar com ele para o jogo contra o Santos? Hoje seria até uma covardia falar individualmente de qualquer atleta, porque os 11 que estavam ali não foram bem, os 6 que entraram não foram bem, a comissão técnica não foi bem. Então, assim, é importante a gente analisar, olhar um pouco mais para dentro agora, ficar um pouco mais quieto, analisar, fazer os trabalhos no campo, nos vídeos, poder fazer com que a equipe evolua, porque analisar a partida de Garro e de Memphis fica impossível, porque a equipe toda não conseguiu fazer aquilo que foi proposto para o jogo. Então, não vou nem falar individualmente. Com relação ao Yuri, amanhã o departamento médico deve dar uma posição, vai ter uma reunião com o atleta, a gente espera o doutor comunicar para entender se ele consegue jogar no domingo ou não. Lucas, Diego Fernandes, Rádio Coringão. Queria que você falasse sobre o desempenho do time, principalmente no segundo tempo, no segundo gol. Parece que o time não teve força de reação. A torcida cantou, gritou, né, após a partida, e parece que aos 35 minutos do segundo tempo o time aceitou essa derrota e não teve uma força de reação. Queria que você explicasse isso e por que contra o Santos essa reação será diferente, tem que ser diferente. Obrigado. Não, contra o Santos tem que ser diferente, vai ser diferente, porque pior do que foi hoje não tem como ser. Pior do que a partida de hoje, a gente não vai conseguir atuar. Tirando esses 15 minutos iniciais do jogo, depois foi uma partida muito ruim. Então, assim, não tem como
ir mais para baixo do que já está. Então, assim, contra o Santos, obviamente, a postura ela vai ser diferente. As cobranças elas vão acontecer, cobranças inicialmente aqui, depois para lá, porque é fundamental que a gente olhe também os erros que aconteceram, os atletas olhem também cada um os seus erros, para que a gente consiga chegar num denominador depois para fazer as correções. E o segundo ponto, que você, desculpa, com relação à primeira pergunta. Sim, com relação ao segundo tempo, você volta, né? De uma maneira, a gente conversou, corrigiu e falou com eles no intervalo, e você toma um gol da maneira como foi, de um lateral, a maneira como você acaba tomando o gol. Então, e logo depois as coisas também elas não acontecem, muito erro técnico, a gente não conseguia acelerar, não conseguia dar velocidade no jogo, o adversário dificultou também muito o jogo para nós, e a partir disso você acaba se vendo sem alternativas dentro da partida. Agradecer o nosso torcedor aí que até o último minuto esteve em campo, apoiou ainda assim a equipe, mesmo entendendo que a gente não estava num dia ruim, em momento nenhum teve vaia, teve qualquer situação de protesto ali. Então, agradecer também ao nosso torcedor que até o final do jogo nos apoiou. Boa noite, Lucas. José Eduardo da Agência Ultimão. Bom, sobre um aspecto que vem sendo atrapalhando um pouco o Corinthians, a questão de reverter placares. Quando o Corinthians sai atrás, muitas das vezes não consegue ter essa reação, não consegue reverter. Se eu não me engano, a última vez que o Corinthians reverte o placar foi justamente aqui na Neoquímica Arena contra o Sport, com 2 gols do Memphis. Então, como melhorar esse aspecto para que nos próximos jogos, caso saia atrás do placar, consiga reverter? Obrigado. Criar situações da nossa parte ali nos treinamentos para que a gente consiga principalmente enfrentar as equipes que vêm em bloco baixo, que acaba gerando um pouco mais de dificuldade, quando você não consegue ter os desequilíbrios dentro de campo, você precisa de acelerar a circulação, ter mais movimento, que foi o que eu falei anteriormente, que acabou faltando hoje. Então, a ideia é que a gente continue trabalhando e dando mais alternativas para que eles consigam solucionar esses problemas dentro de campo. E, obviamente, que a gente precisa também ter esse desequilíbrio em muitos momentos para que situações que a gente gere de superioridade ou de enfrentamento de 1 para 1, a gente tenha esses ganhos de duelos pessoais. Hoje foi um jogo que a gente perdeu praticamente todos os duelos, tanto defensivos como ofensivos. Então, fica muito difícil você ganhar um jogo quando você perde duelos nas duas fases do jogo. Lucas, boa noite. Júlia Fernanda, da Rádio Crack Neto aqui. Você falou agora há pouco sobre, depois dos 15 minutos do primeiro tempo, o Corinthians perdeu um pouquinho na partida. E com isso eu queria que você falasse sobre a opção de não ter mexido no intervalo e ter voltado com a equipe igual para o segundo tempo. Obrigada. Obrigado. Não mexi no intervalo porque, primeiro, eu acreditei numa mudança de postura da equipe e para que eles fizessem o que foi trabalhado durante a semana. Essa foi a ideia. Chamei a atenção deles no intervalo, alertei, tentei mostrar os caminhos, mostrar aonde estavam os espaços e disse para eles que a gente teria 10 minutos para mudar a nossa postura dentro de campo e, a partir do momento, se não mudasse, que eu faria as trocas, tentaria algo diferente, e foi o que aconteceu. Com 7, 8 minutos ali, a gente toma o gol e fiz as trocas que eu já tinha falado para eles que eu faria caso não tivesse essa mudança de postura. Lucas aqui, boa noite. Henrique Vigliotti, Central de Timão. Lucas, você falou para não analisar individualmente a partida dos jogadores de hoje. Então, eu queria avaliar o contexto, do final do ano passado para cá. No final do ano passado para cá, vocês executam uma mudança, que é usar o Breno Bidon um pouco mais avançado, no lugar do Rodrigo Garro, e deixar o Rodrigo Garro no banco. E aí o Bidon tem uma crescente no futebol dele. E, aparentemente, nesta temporada de 2026, desde o retorno do Garro, quando eles atuam juntos, Breno Bidon e o Rodrigo Garro, o Bidon fica um pouco deslocado dentro do gramado e não consegue executar o futebol que ele vinha executando nessa função mais avançada dentro do gramado. Talvez não seja o momento de repensar esse encaixe entre esses dois atletas no meio-campo do Corinthians? As alterações elas têm acontecido a cada partida. Ora Breno joga com Garro, ora Breno joga sem Garro, Garro joga sem Breno. A gente tem alterado bastante a equipe de um jogo para o outro, justamente para que a gente tenha
os atletas em condições físicas, num nível de competitividade alto para poder enfrentar os adversários, que a gente vinha numa sequência aí de jogos de quarta e domingo. Então, já aconteceu da gente atuar de várias maneiras. Hoje, a ideia era ter o Alan um pouco mais baixo, para poder tentar acelerar essa circulação, e o Breno fez até uma função diferente do que ele vem atuando com a gente, uma função de um volante que jogaria por trás ali dos dois atacantes, para que a gente também conseguisse fazer essa bola a partir do momento que ela batesse nos lados, que ela chegasse até o Breno e o Breno conseguisse distribuir o jogo para nós. A verdade é que a altura que o adversário jogou e a compactação deles dificultou para que a gente conseguisse usar esses homens que estavam por dentro, tanto o Garro quanto o Breno, como o André. A gente teve bastante dificuldade, e aí faltou fazer os movimentos finais ali de infiltração para que pudesse gerar esse espaço no entre linhas, que por conta disso acabou não acontecendo. Mas entendo que Breno, Garro, Memphis, todos podem jogar junto, porque quando você tem jogadores de qualidade, você consegue fazer com que eles atuem junto. O importante é entender e fazer com que o Breno possa render ainda mais estando junto com eles, ou o Garro possa render ainda mais estando próximos os dois ali, porque são dois jogadores de muita qualidade e quando se aproximam conseguem criar coisas interessantes para nós. Lucas, Beatriz Mainetti, Portal Meu Timão. Desde a saída do Yuri Alberto no jogo contra o São Bernardo por conta da lesão, a gente conseguiu ver que o Corinthians realmente tem uma dificuldade maior nesse processo de ofensividade, né? Faltas infiltrações, falta pisada na área. E eu queria saber como que vocês entendem essa lacuna do Yuri, qual é o peso da falta dele. E se me permite mais uma pergunta, a gente tem visto várias alternâncias nas duplas de ataque, né? Hoje, o Gui é entendido como esse substituto do Yuri? Muito obrigada. Não, na verdade, o Yuri é um jogador único, né, Beatriz? Então, a gente não tem um jogador com essa característica do Yuri. O Yuri ele nos dá muita profundidade, ele afunda muito a linha do adversário, ele gera uma preocupação muito grande nos zagueiros, que a gente consegue espaçar bastante as duas linhas do adversário e ter mais espaço para que outros jogadores ali consigam poder jogar. E, obviamente, que quando você tem essa característica, jogador que ataca muito espaço, você faz com que os outros cresçam, né? Com que Breno cresça, com que Garro cresça, Memphis cresça. Então, é um jogador de qualidade única que hoje a gente tem. Obviamente que, até por conta disso, é um cara que vem sendo requerido aí por clubes da Europa, porque realmente, na idade que ele tem, com a qualidade que ele tem, faz muita falta para qualquer equipe, principalmente para a nossa. Então, assim, hoje a ideia de ter o Gui foi para que a gente pudesse dar essa profundidade para poder liberar esses espaços centrais ali para Memphis e Garro, e depois a gente entende que pelo adversário estar muito baixo e a gente não está conseguindo infiltrar, o Pedro seria importante para poder, muitas vezes, já que a gente tinha os cruzamentos como opção de terminação das jogadas, a gente ter o Pedro ali para ser a referência e poder ter um homem para poder brigar com os zagueiros deles, porque enquanto a gente teve Gui e Memphis ali, todo cruzamento, os dois zagueiros levavam muita vantagem. Lucas, boa noite, Iago Rudado, GE. Eu queria manter o assunto aí na criação ofensiva do Corinthians, né? Estava olhando aqui os números enquanto você terminava a sua resposta. No jogo contra o Novo Horizontino, o Corinthians teve 3 finalizações no gol, contra a Portuguesa só uma no gol, e hoje só outra finalização, 5 finalizações no alvo em 5 partidas, né? Você já falou do Yuri, da importância que ele tem para que o time flua, né? Mas eu queria te perguntar se nesse cenário sem ele, quais são as alternativas que vocês têm buscado para fazer com que o Corinthians tenha mais efetividade ofensiva, né? A gente passou, durante o ano passado, o Dorival falando muito de situações que o Corinthians perdia ou empatava aqui e falava assim, olha, a gente criou, mas a gente não conseguiu finalizar bem a jogada. Agora me parece que o contexto é diferente, o Corinthians não tem criado tanto. Quais são as alternativas que vocês têm trabalhado dentro das peças que você tem à disposição? Obrigado. Então, Iago, eu vejo assim, que principalmente no início do jogo, os primeiros 15, 20 minutos ali, que foi onde a gente teve essa superioridade, conseguiu trabalhar a bola na frente do adversário, faltou a terminação da jogada. Em muitos momentos a gente teve condição de finalizar uma bola de fora da área, a bola chegava no lado, a gente tinha condição de poder atravessar uma bola ali na frente dos zagueiros,
para poder volumar em cima do adversário. E a gente selecionou demais as jogadas. E buscamos tentar infiltrações e tentar entrar com a bola dentro do gol, e muitas vezes o caminho não é esse. É uma finalização de fora da área, é um cruzamento, é uma bola atravessada, para que você consiga gerar esse volume, fazer com que o adversário também vá se colocando cada vez mais para trás e abrindo mais espaços ali na frente da área. Só que, para isso, a gente precisa ter essa terminação, coisa que a gente não teve hoje e não vem tendo em alguns jogos. E eu entendo que a gente precisa cada vez mais intensificar esse processo com os atletas para que eles compreendam que uma finalização de fora, uma bola atravessada também vai nos gerando esse volume que é fundamental para que a gente consiga machucar o adversário. Você vai machucando o adversário e além disso, você consegue também gerar grandes possibilidades de gol. Lucas, boa noite. Ivan Biantari, Dimensão Esportiva. Das 6 alterações, uma que chamou a atenção foi a troca já na reta final do jogo do Bidu pelo Andileri. Aí um misto de preocupação, pensando se talvez pudesse ser uma questão física, se foi só uma questão de mudança tática no time, já que são 2 laterais de características diferentes, ou será apenas para renovar o fôlego? Eu queria saber o motivo da troca. Na verdade, hoje foi o dia que poderia ter feito 10 trocas ali, porque ninguém estava bem. Foi uma partida que o grupo não estava bem. Então, naquele momento, a gente sentiu que o Fabrício poderia dar um volume maior ali de chegada pelo lado. Não estava contente naquele momento ali com o que eu estava vendo. E, obviamente, por ter a sexta opção, não seria o Bidu, mas como gerou o fato do Curitiba ter alterado o jogador por concussão, nos gerou mais uma substituição, a gente imaginou, não tinha mais opções ofensivas ali, além do Zacarias. O Zacarias já seria uma alteração para o Memphis, isso já vinha até meio que programado para isso, e a gente fez a sexta alteração para tentar alguma coisa diferente ali naquele momento, já que o Bidu não vinha tendo sucesso, não só o Bidu como todos os outros atletas não vinham tendo sucesso. Foi a tentativa de gerar alguma coisa diferente naquele momento. Boa noite, Lucas. Miguel Arcanjo, da Tic Tac Sports. Hoje o Corinthians trabalhou muito na bola aérea, cruzamentos para dentro da área. Foram 42 e acertou apenas 8. Isso foi algo trabalhado durante a semana, sabendo da força do Corinthians na bola aérea, ou foi uma decisão ao decorrer da partida? Não, quando o adversário se fecha, que ele está em bloco baixo, você não tem tantas opções, porque o adversário estava praticamente dentro da grande área, com os 10 jogadores ali. Acaba que você não tem tantas opções. Quando você não tem os movimentos que eu falei anteriormente, de infiltração ali no terço final, acaba com situações apenas de cruzamento sendo a opção. Então, assim, obviamente que nós não trabalhamos em cima disso para o jogo. O caminho era outro, era o caminho dos 15, 20 minutos iniciais ali, que a gente acabou se perdendo, e com o gol do adversário ficou muito mais propício para o adversário também colocar todo o seu time atrás, e eles têm muita velocidade com os homens de frente e sair nas transições, que foram situações que acabaram nos machucando ali durante o jogo. Obrigado, Lucas. Boa noite a todos. Boa noite, obrigado. Deixe o seu like, o seu comentário e acione o sininho para receber as notificações. Até a próxima!